Canto 9. Deste modo os troianos se mantiveram vigilantes, mas aos aqueus dominava a divina inquietação, amiga do pânico paralisante, e um intolerável sofrimento acometia os mais nobres. Tal como quando dois ventos encrespam um mar piscoso, o Bóreas e o Zéfiro, ambos provindos da Trácia, ambos chegados de repente, logo a escura onda azul se levanta. Com as suas cristas e muitas algas são espalhadas pelo mar. Assim se despedaçava o ânimo nos peitos dos aqueus. O Atrida, acometido no coração por uma dor enorme, andava para trás e para a frente, ordenando aos arautos de voz penetrante que convocassem para a assembleia cada homem pelo nome, mas sem gritar em alto. Entre os primeiros ele próprio se afadigava. Sentaram-se na assembleia, acabrunhados, e Agamemnon levantou-se, derramando lágrimas como a fonte de água negra, que do rochedo desdenhado por cabras derrama sombrio caudal. Gemendo profundamente, aos argivos dirigiu estas palavras: Ó amigos, regentes e comandantes dos argivos! Grandemente me iludiu Zeus Cronida com grave desvario. Deus duro, que antes me prometera inclinando a cabeça, que eu regressaria para casa depois de saquear Ilion de belas muralhas. Mas agora congeminou um dolo maldoso e manda-me voltar sem glória para Argos, depois de ter perdido tanto povo. É assim o bel prazer de Zeus de supremo poder, que deitou por terra as cabeças de muitas cidades, e a outras ainda fará o mesmo, é que sua é a força máxima. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Fujamos com as naus para nossa amada terra-pátria, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou, e todos os outros ficaram em silêncio. Muito tempo calados sofreram os filhos dos aqueus, mas por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Atrida, lutarei primeiro contra ti na tua loucura, onde é lícito, ó soberano, que o faça, na assembleia. E tu não te zangues. Primeiro vilipendiaste a minha valentia no meio dos danos, dizendo que eu era medroso e impotente. Todas essas coisas sabem-nas os argivos, tanto os novos como os velhos. Com dualidade te presenteou o Cronida de retorcidos conselhos. Por um lado com o cetro te concedeu seres honrado acima de todos, mas por outro não te deu valentia, onde reside a maior força de todas. Estranha pessoa, consideras que os filhos dos aqueus são de fato medrosos e impotentes, como tu afirmas? Se é verdade que o teu coração anseia pelo regresso, vai-te ir. O caminho está aqui e as tuas naus estão próximas do mar, as naus numerosas que te seguiram de Micenas. Mas os demais aqueus de longos cabelos permanecerão, até que destruamos Troia, ou que também eles fujam nas naus para a amada terra-pátria. Nós dois, eu e Estênelo, lutaremos até atingirmos o objetivo de Ilion, pois foi com a ajuda divina que viemos. Assim falou, e gritaram alto todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes, domador de cavalos. Entre eles se levantou para falar Nestor, o cavaleiro. Tidida, no que toca à guerra és muito possante, e no conselho és o melhor dos teus coetâneos. Ninguém amesquinhará o teu discurso entre os aqueus, nem refutará, mas não atingiste ainda a perfeição das palavras. Na verdade tu és jovem, poderia ser meu filho, o mais novo deles. Contudo das bons conselhos aos reis dos argivos, visto que falas na medida certa. Mas eu, que declaro ser mais velho do que tu, falarei e tudo afirmarei, e não haverá homem algum que desonre o meu discurso, nem o poderoso Agamemnon. Homem sem raça, sem lei e sem lar é aquele que ama a guerra terrível entre o seu próprio povo. Cedamos pois agora a noite escura, e preparemos a nossa ceia, que vários sentinelas se posicionem na vala escavada fora da muralha. Aos mancebos imponho estas ordens. Porém depois, ó Atrida, se tu Arager, ninguém detém mais realeza que tu. Prepara uma refeição para os anciãos, como te é lícito e honroso. Repletas estão as tuas tendas do vinho que as naus dos aqueus te trazem diariamente sobre o vasto mar a partir da Trácia. Podes recorrer a todo tipo de hospitalidade, já que és rei de muitos. E quando muitos estão reunidos deixar-te-ás convencer por aquele que emitir o melhor conselho. De fato todos os aqueus estão precisados de sérios e válidos conselhos, visto que inimigos perto das naus atearam muitos fogos. Quem se alegraria com tal coisa? Esta noite destruirá, ou então salvará, o nosso exército. Assim falou, eles escutaram-no e obedeceram-lhe. Apressaram-se os sentinelas com seu equipamento, em torno de Trasimedes, filho de Nestor, pastor do povo, e Ascálafo e Álmeno, filhos de Ares, e Merionece, Afareu e Deípiro, e o divino Licomedes, filho de Creonte. Foram 7 os comandantes dos sentinelas, e com cada um seguiram 100 mancebos, segurando nas mãos lanças compridas.
puseram-se a caminho e sentaram-se entre a vala e a muralha. Aí atearam fogo e cada um preparou a sua refeição. Porém o Atrida conduziu juntos os conselheiros dos aqueus para a sua tenda, e pôs-lhes à frente comida animadora do espírito. E eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhes a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujo conselho desde havia muito parecia o melhor. Bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens. Começo e acabo por me dirigir a ti, porque és rei de muitas hostes e foi Zeus que te concedeu o cetro e a justiça, para que deliberes pelo povo. Por isso é preciso que tu, mais que todos, fales e ouças, e que cumpras aquilo que o coração de outro o leve a dizer, para o bem comum. Pertença tua será o que ele propuser. Pela minha parte falarei como me parecer melhor, pois nenhum outro pensará conselho melhor do que este, que tenho em mente desde há muito até hoje, desde o dia em que tu, ó criado por Zeus, tiraste a jovem Briseida da tenda do furibundo Aquiles, coisa que não aprovamos. Na verdade eu próprio tudo fiz para te dissuadir, mas tu cedeste ao teu espírito altivo e sobre um homem excelente, honrado pelos deuses, lá em Castes-Honra. Tens o prêmio que arrebataste. Mas agora, pensemos como poderemos desagravá-lo e persuadi-lo, com agradáveis presentes e com palavras suaves. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens. Ó ancião, não foi com mentiras que narraste os meus desvarios. Fiquei desvairado, nem eu próprio o nego. De valor igual. A muitas hostes é o homem que Zeus amou no coração, tal como agora o honra e destrói o exército dos aqueus. Visto que desvairei e cedi a funestos pensamentos, quero desagravá-lo e oferecer presentes gloriosos. Nomearei perante todos vós os fulgurantes presentes: 7 trípodes sem marca de fogo, 10 talentos de ouro, 20 caldeirões resplandecentes, 12 poderosos cavalos premiados, que ganharam prêmios pela velocidade. Desprovido de despojos não seria o homem a quem tais coisas coubessem, nem lhe faltaria ouro precioso, se fosse senhor de tais prêmios como os que para mim obtiveram meus cavalos de casco não fendido. Darei ainda 7 mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis, mulheres de Lesbos, quando ele tomou Lesbos bem construída. Escolhi-as, elas que pela beleza vencem todas as raças das mulheres. Serão estas que lhe darei, e entre elas estará a que lhe tirei, a filha de Briseu. E jurarei também um grande juramento. Nunca com ela fui para a cama nem a ela me une. Como é norma entre os humanos, homens e mulheres. Todas estas coisas serão já preparadas, e se de futuro os deuses permitirem saquear a grande cidadela de Príamo, que ele lá entre e encha o Manau com ouro e bronze, quando nós aqueus fizermos a divisão dos despojos. E que seja ele próprio a escolher 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena, a Argiva. E se regressarmos a Aqueia Argos, terra riquíssima, ele será meu genro. Honrá-lo-ei como a Orestes, que nasceu tarde e em grande Fausto está a ser criado. São 3 as filhas que tenho no palácio bem construído: Crisótemis, Laodice e Fianassa. Destas leve ele a que quiser, sem a cortejar com presentes, para a casa de Peleu, e pela minha parte oferecerei um dote muito rico, como nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades lhe darei, bem populosas: Cardâmile, Enope irá a tapetada de relva, as sagradas feras e Anteia com seus prados profundos, a bela Epeia e Pedas o coberto de vinhas. Todas estão perto do mar, nos limites de Pilos arenosa, e nelas habitam homens ricos em rebanhos e em gado, que o honrarão com presentes como se fosse um deus, e sob seu cetro cumprirão suas prósperas ordenações. Estas coisas eu cumprirei se ele abandonar a sua cólera. Que se domine, pois o Hades é inapelável e indomável, e por isso é detestado pelos mortais e por todos os deuses. E se submeta a mim, pois sou detentor de mais realeza, além de que declaro pela idade ser mais velho do que ele. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens. Prêmios jamais desdenháveis ofereces ao soberano Aquiles. Mas agora incitemos homens escolhidos, que rapidamente cheguem à tenda de Aquiles, filho de Peleu. Aliás que nisto consintam aqueles que eu escolher. Antes de mais será Fênix, dileto de Zeus, que irá à frente. E depois dele o grande Ájax e o divino Ulisses. Dos arautos que sejam Ódio e Euríbates a acompanhá-los. Trazei água para as mãos e mantende-vos em silêncio, para rezarmos a Zeus Cronida, que de nós se compadeça. Assim falou, e as suas palavras foram do agrado de todos. Logo os escudeiros lhes verteram água para as mãos. Vieram mancebos encher as taças de bebida.
Serviram-nas a todos em taças, tendo vertido primeiro uma libação. Depois de terem invocado os deuses e bebido quanto desejava. Seu coração, saíram da tenda de Agamemnon, filho de Atreu. Muito lhes recomendou Nestor de Gerênia, o cavaleiro, olhando nos olhos de cada um, de Ulisses principalmente, que tentassem persuadir o irrepreensível Pelida. Caminharam ao longo da praia do mar marulhante, rezando muito ao sacudidor da terra, que assegura, para que facilmente persuadissem o grande espírito do Eácida. Chegaram às naus e às tendas dos Mirmidões, e encontraram-no a deleitar-se com a lira de límpido som, bela e bem trabalhada, cuja armação era de prata. Lira que ele arrebatara depois de destruir a cidade de Ésion. Com ela deleitava o seu coração, cantando os feitos gloriosos dos homens, e só Patroclo estava sentado à sua frente, ouvindo em silêncio, à espera que o Eácida parasse de cantar. Avançaram os outros dois, liderava-os o divino Ulisses. Pararam à frente dele e logo se levantou Aquiles, espantado, com a lira na mão, deixando o lugar onde estava sentado. Do mesmo modo se levantou Patroclo, ao ver os homens. Cumprimentando-os falou Aquiles de pés velozes. Sede bem-vindos. Chegais como homens muito amigos. Na verdade a necessidade será bastante premente, vós que, para mim, apesar de irado, sois os mais estimados dos aqueus. Assim dizendo, levou-os para dentro o divino Aquiles. E sentou-os em cadeiras e tapetes de púrpura. Logo disse a Patroclo, que estava ali ao pé. Coloca aí uma cratera maior, ó filho de Menécio. Mistura um vinho mais forte e serve uma taça a cada um, pois são homens muito amigos que tenho debaixo do teto. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao querido companheiro. Colocou uma grande tábua de trinchar à luz do fogo, e sobre ela pôs o dorso de ovelha e de gorda cabra, e o lombo de um enorme porco, rico em gordura. Segurou-os ao tomedonte, enquanto Aquiles trinchava. Cortou fatias cuidadosamente e as pôs em espetos. O fogo foi atiçado pelo filho de Menécio, homem divino. Depois que o fogo abrandou e a chama esmoreceu, espalhou os borralhos e sobre eles pôs os espetos, salpicou o sal divino, apoiando os espetos contra os resguardos do fogo. Depois de ter assado a carne e de a ter colocado em travessas, Patroclo pegou no pão e arranjou-o em cima da mesa, em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. Foi o próprio Aquiles a sentar-se defronte do divino Ulisses, junto a outra parede, e que sacrificasse aos deuses pediu. A Patroclo, seu companheiro. Este atirou oferendas no fogo. Lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas depois de afastarem o desejo de comida e bebida, Ájax fez sinal a Fênix, apercebeu-se o divino Ulisses, que enchendo uma taça de vinho saudou Aquiles. Salve, Aquiles. De festins compartilhados não somos carentes, nem na tenda de Agamemnon, filho de Atreu, nem agora aqui. Pois à nossa frente temos muita comida animadora do espírito, com que nos banquetearmos. Só que manjares deliciosos não nos interessam, ó criado por Zeus. É grande e enorme o sofrimento que vemos e receamos. Está em dúvida se salvamos ou perdemos. As naus bem construídas, se não te vestires com a tua força. Perto das naus e da muralha estão postados os altivos troianos e seus aliados famigerados. Ateando muitos fogos ao longo do exército, não pensam ser resistidos e atirar-se-ão sobre as escuras naus. Zeus Cronida, mostrando-lhes do lado direito sinais favoráveis. Relampeja, e Heitor exultando grandemente na sua força. Desvaira furiosamente, confiado em Zeus, e não respeita deuses nem homens. Dele se apoderou uma loucura potente. Ele reza para que rapidamente surja a aurora divina. E ameaça que das naus irá cindir os altos postes das polpas, para depois lhes deitar fogo consumidor, e junto delas dizimará os aqueus, tresloucados por causa do fumo. É terrivelmente que receio estas coisas, não vão os deuses cumprir-lhe as jactâncias, pelo que seria nosso destino morrermos em Troia, longe de Argos apacentadora de cavalos. Ergue-te, então, se estás disposto, ainda que tarde, a defender os filhos dos aqueus, oprimidos, do grito de guerra dos troianos. Para ti mesmo sofrimento haverá no futuro, e remédio de mal praticado não se encontrará. Mas antes que seja tarde demais, reflete sobre como poderás afastar dos dânaos o dia funesto. Ó amigo, foi a ti que teu pai Peleu deu esta incumbência, naquele dia em que te mandou Daftia a Agamemnon. Meu filho, Atena e Hera te darão força, se quiserem. Mas tu domina o coração orgulhoso, que tens no peito. A afabilidade é preferível. Abstente da discórdia geradora de conflitos, para que te honrem ainda mais aqueus novos e velhos. Disto te incumbiu o ancião, mas ouvidaste. Para agora, deixa a cólera opressora do coração. E Agamemnon,
Dar-te-á dignos presentes, se abandonares a ira. Se tu me ouvires, eu te enumerarei todos os presentes que na sua tenda Agamenon te prometeu: 7 trípodes sem marca de fogo, 10 talentos de ouro, 20 caldeirões resplandecentes, 12 poderosos cavalos premiados, que ganharam prêmios pela velocidade. Desprovido de despojos não seria o homem a quem tais coisas coubessem, nem lhe faltaria ouro precioso, se fosse senhor de tais prêmios como os que para Agamenon obtiveram seus cavalos de casco não fendido. Dará ainda 7 mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis, mulheres de Lesbos, quando tomaste Lesbos bem construída. Escolheu-as, elas que pela beleza vencem todas as raças das mulheres. Serão estas que te dará, e entre elas estará a que te tirou, a filha de Briseu. E jurará também um grande juramento. Nunca com ela foi para a cama nem a ela se uniu. Como é norma, ó rei, entre os humanos, homens e mulheres. Todas estas coisas serão já preparadas, e se de futuro os deuses permitirem saquear a grande cidadela de Príamo, que tu lá entres e enchas o Manau com ouro e bronze, quando nós aqueus fizermos a divisão dos despojos. E que sejas tu próprio a escolher 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena, a Argiva. E se regressarmos a Aqueia Argos, terra riquíssima, tu serás seu genro. Honrar-te-á como a Orestes, que nasceu tarde e em grande Fausto está a ser criado. São 3 as filhas que tem no palácio bem construído: Crisótemis, Laodiceia e Fianassa. Destas leva que quiseres, sem a cortejares com presentes, para a casa de Peleu, e ele pela sua parte oferecerá um dote muito rico, como nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades te dará, bem populosas: Cardâmile, Enope irá a tapetada de relva, as sagradas feras e Anteia com seus prados profundos, a bela Epeia e Pedas o coberto de vinhas. Todas são perto do mar, nos limites de Pilos Arenosa. E nelas habitam homens ricos em rebanhos e em gado, que te honrarão com presentes como se fosses um deus. E sob teu cetro cumprirão tuas prósperas ordenações. Estas coisas ele cumprirá se tu abandonares a tua cólera. Mas se o Atrida for por ti demasiado detestado em teu coração, tanto ele como seus presentes, compadece-te de todos os outros. Aqueus oprimidos no exército, eles que te honrarão como se fosses um deus, pois perante eles magno renome granjearás. É agora que poderias matar Heitor, pois próximo de ti ele chegaria na sua mortífera loucura, já que afirma como ele não haver ninguém entre os Dânaos que as naus aqui trouxeram. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes: filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis. Impõe-se que eu diga a minha palavra claramente, do modo como penso e como irá cumprir-se, para que não estejais aí sentados a grasnar aos meus ouvidos. Como os portões do Hades me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente, mas diz outra. Pela minha parte, direi aquilo que me parecer melhor. Não penso que o Atrida Agamenon me persuadirá, nem os outros Dânaos, visto que não há consideração para quem luta permanentemente contra homens inimigos. Igual porção cabe a quem fica para trás e a quem guerreia. Na mesma honra são tidos o covarde e o valente. A morte chega a quem nada faz e a quem muito alcança. Nunca tive vantagem alguma por sofrer dores no coração, ao pôr constantemente em risco a minha vida na guerra. Tal como a ave que leva no bico a seus pintos em plumes aquilo que encontra, enquanto ela própria passa mal. De igual modo eu mantive vigília durante muitas noites, e suportei dias sangrentos em atos de guerra, combatendo homens inimigos por causa das suas mulheres. 12 cidades de homens eu destruí com as minhas naus. Por terra afirmo que saqueei 11 na terra fértil de Troia. Destas cidades retirei numerosos e excelentes despojos, e carregando todas as coisas dava asa a Agamenon, o Atrida, enquanto ele ficava atrás, nas suas naus velozes, para receber. Depois distribuía pouco e ficava com muito. Alguns despojos ele deu como prêmios a nobres e reis, que ficaram com eles, incólumes, mas dentre os aqueus, só a mim tirou o prêmio e ficou com a mulher que me agradava. Que durma com ela e tire o seu prazer. Mas por que razão tem os aqueus de combater os troianos? Porque reuniu e trouxe para cá a Óstio Atrida? Por causa de Helena? São apenas os filhos de Atreu que gostam das suas mulheres. Entre os homens mortais, todo aquele que é bom homem, e no seu perfeito juízo ama e estima a mulher, tal como eu amava aquela, apesar de ela ser cativa da minha lança. Agora que me tirou o prêmio das mãos e me ludibriou, não pretenda ele tentar-me, bem o conheço. Não me convencerá. Ó Ulysses, que juntamente contigo e com os outros reis, ele pense como afastar das naus o fogo abrasador. Na verdade ele fez muita coisa sem precisar da minha ajuda. Até construiu uma muralha e fez escavar ao pé uma vala,
grande e ampla, e nela posicionou estacas. Mas nem assim consegue resistir ao ímpeto de Heitor matador de homens. Enquanto eu lutava no meio dos aqueus, Heitor não pensava em combater longe da muralha, mas só até as portas esqueias e ao carvalho avançava. Aí me esperou uma vez em combate singular, mas a custo. Fugiu da minha arremetida. Visto que agora não quero lutar contra Heitor divino, amanhã sacrificarei a Zeus e aos deuses todos. Depois de encher bem as naus, lançá-las-ei ao mar. Tu verás, se quiseres e se isso te interessar, a aurora. As minhas naus navegando sobre o pescoço Helesponto, e a bordo estarão homens ávidos de dar aos remos. Se me conceder boa viagem o famoso sacudidor da terra, no terceiro dia terei chegado a Ftia de férteis sulcos. Muitos haveres lá tenho, que deixei ao vir para cá. Mas daqui levarei mais ouro e fulvo bronze, e as mulheres de bela cintura e o ferro cinzento, que me calharam por sorte. Porém o prêmio, que ele me deu, de novo na sua insolência me tirou o poderoso Agamemnon, o Atrida. Declarai-lhe tudo, como eu digo, às claras, para que se encolerizem os outros aqueus, não vá ele ter a esperança de intrujar outro dentre os Dânaos, ele que é sempre desavergonhado. Mas na minha cara, não ousaria ele olhar, embora tenha desfaçatez de cão. Não deliberarei com ele conselhos, nem façanha alguma. Totalmente ele me enganou e ofendeu. Nunca mais me seduzirá com palavras. Chega, que sossegado eu encontrei. A destruição, visto que o juízo lhe tirou Zeus, o conselheiro. São-me detestáveis os seus presentes, não lhes dou valor algum. Nem que me oferecesse 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que agora oferece, e que a isso acrescentasse outros dons. Nem que fossem os tesouros de Orcomeno, ou da egípcia Tebas, onde nas casas jaz a maior quantidade de riqueza. Tebas com seus 100 portões, e de cada um arremetem 200 guerreiros equipados com carros e cavalos. Nem que me desse tantos presentes como grãos de pó e areia. Nem assim Agamemnon conseguiria convencer o meu espírito, antes que tenha pagado todo o preço daquilo que me mói o coração. Não desposarei a filha de Agamemnon, filho de Atreu. Nem que com a dourada Afrodite ela competisse em beleza, e que Atena de olhos esverdeados igualasse nos lavores. Nem assim eu a desposaria. Que ele escolha outro dos aqueus, que seja mais parecido com ele e detentor de maior realeza. Pois se os deuses me salvarem e eu conseguir chegar a casa, de certo o próprio Peleu tratará de me escolher uma esposa. Muitas são as aqueias na Hélade e na Ftia, filhas de nobres, daqueles que protegem as cidades. Dessas escolherei a que eu quiser para ser minha mulher. Aí, muitas vezes, me veio a meu espírito viril a vontade de desposar uma mulher, que fosse a esposa adequada, para assim me deleitar com a fortuna que Peleu granjeou. De valor comensurável à minha vida não são os tesouros, que dizem possuir Ilion, cidadela bem habitada, dantes, em tempo de paz, antes de virem os filhos dos aqueus. Nem sequer os tesouros contidos na soleira marmórea do arqueiro Febo Apolo nos penhascos de Delfos. Pois extorquíveis são bois e robustas ovelhas, e adquiríveis são trípodes e flavos cavalos, mas que a vida de um homem volte de novo, depois de lhe passar a barreira dos dentes, isso não é possível por extorsão ou aquisição. Na verdade me disse minha mãe, Tétis dos pés prateados, que um dual destino me leva até ao termo da morte. Se eu aqui ficar a combater em torno da cidade de Troia, perece o meu regresso, mas terei um renome imorredouro. Porém se eu regressar para casa, para a amada terra pátria, perece o meu renome glorioso, mas terei uma vida longa, e o termo da morte não virá depressa ao meu encontro. Aliás também aos outros eu recomendaria que para casa navegasseis de novo, uma vez que já não atingireis o objetivo de saquear a Ingremelion. Na verdade Zeus que vê ao longe, estende sobre ela a sua mão e as suas gentes enchem-se de coragem. Mas ide então vós, e aos comandantes dos aqueus transmiti a minha mensagem, pois esse é privilégio de conselheiros, para que deliberem no espírito outro plano melhor que este, um que lhe salve as naus e o exército dos aqueus, junto das côncavas naus, já que não lhe saiu bem este plano, que conceberam em sua mente, por causa da minha cólera. No entanto, que Fênix aqui fique conosco a dormir, para que amanhã siga comigo nas naus para a pátria amada, no caso de ele assim querer, pois à força eu não o levaria. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, admirados com o discurso, pois com veemência exprimira a sua recusa. Por fim tomou a palavra o velho cavaleiro Fênix, rompendo em lágrimas, pois muito receava pelas naus dos aqueus. Se no teu espírito lançaste o regresso, ó glorioso Aquiles, e não estás disposto a repelir das naus velozes o fogo ardente, uma vez que a cólera se abateu sobre o teu coração, como então, meu querido filho, é que vou ser aqui deixado?
Semti? Foi contigo que me mandou o velho cavaleiro Peleu. Naquele dia em que Daftia te mandou a Agamenon, criança que nada sabias da guerra maligna, nem das assembleias, onde os homens se engrandecem. Por isso ele me mandou, para que eu te ensinasse tudo, como ser orador de discursos e fazedor de façanhas. Assim, querido filho, não quereria ser aqui deixado por ti, nem que um Deus se dispusesse ele próprio a despir-me da velhice e a fazer de mim um jovem, como quando primeiro deixei a Élade de belas mulheres, fugindo do conflito com meu pai, Amintor, filho de Órmeno, ele que se irou contra mim por causa da amante de belos cabelos, que ele amava a ponto de desprezar a esposa legítima, minha mãe. Pelos joelhos me suplicou minha mãe, que me deitasse com a amante, para que o ancião a odiasse. Obedeci-lhe e pratiquei o ato. Apercebeu-se meu pai, e amaldiçoou-me com força, invocando a Erínia detestável. Nunca sobre seus joelhos se sentaria filho amado, por mim gerado. Os deuses cumpriram a maldição, Zeus subterrâneo e a temível Perséfone. Deliberei então matá-lo com o bronze afiado. Mas um dos imortais me acalmou a ira, pondo-me no peito a voz do povo e os muitos insultos dos homens, para que não fosse chamado parricida entre os aqueus. Foi então que o coração no meu peito já não suportou permanecer no palácio de meu pai encolerizado. Tanto amigos como parentes andaram em volta de mim, a suplicar-me para que permanecesse no palácio, e muitas ovelhas robustas e bois de passo cambaleante degolaram e muitos porcos ricos em gordura foram chamuscados na chama de Hefesto, e dos jarros do ancião abundante vinho foi bebido. Durante 9 noites vigiaram a meu lado toda a noite. Vigiaram-me por turnos, e nunca o fogo chegou a esmorecer, nem aquele que estava sob o alpendre do pátio de bela cerca, nem o que estava no pórtico perto da porta do meu quarto. Mas quando sobreveio a escuridão da 10ª noite, foi então que saí, arrombando as portas bem cerradas do quarto e galguei sem dificuldade a cerca do pátio, passando despercebido aos guardas e às servas. Fugi depois para longe, percorrendo a ampla Élade, e cheguei a Ftia de férteis sulcos, mãe de rebanhos, a casa do rei Peleu. Ele acolheu-me benevolente, e estimou-me como um pai estima seu filho único, e bem amado, herdeiro de grande fortuna. Fez-me rico e deu-me muito povo para governar. Fui viver para a fronteira da Ftia, como rei dos Dólopes. E fui eu que te fiz assim, ó Aquiles, semelhante aos deuses, amando-te do coração, pois com nenhum outro querias tu ir ao festim, nem banquetear-te no palácio, antes que eu tivesse te sentado ao meu colo, e cortado uma lasca de carne e dado um gole de vinho. Muitas vezes a túnica sobre o meu peito molhaste. De finho, enrascando-te na tua pobre crianças. Deste modo muito eu sofri e trabalhei por ti, sabendo que nunca os deuses me dariam um filho nascido de mim. Fiz de ti o meu filho, ó divino Aquiles, para que um dia de mim afastasses o opróbrio da desgraça. Por isso, ó Aquiles, domina o teu espírito orgulhoso. Não te fica bem um coração insensível. Os próprios deuses cedem, eles que têm maior valor, honra e força. Com incensos, juramentos cheios de reverência, libações e aroma do sacrifício os homens conseguem propiciá-los, quando alguém erra ou transgride. Pois as preces são filhas do grande Zeus, coxas, engelhadas e vesgas dos 2 olhos. Elas que seguem sempre no encalço do desvario. Mas o desvario é forte e veloz e por isso as ultrapassa. De longe, lança-se à frente delas por toda a terra para prejudicar os homens. Mas as preces mitigam por trás. A quem venera as filhas de Zeus quando dele se aproximam, a esse dão elas muitas bênçãos e ouvem-no quando reza. Mas contra quem as contraria e obstinadamente se lhes opõe, põem-se a caminho e dirigem orações a Zeus Cronida, que atrás dele siga o desvario, depois de apanhado, que espie. Assim, ó Aquiles, faz tu que a honra siga as filhas de Zeus, a honra que dobra o espírito dos homens de bem. Pois se não te oferecesse presentes, nem outros prometesse o Atrida, mas se sempre furiosamente estivesse zangado, nunca te diria eu para longe de te lançares tua cólera, para aos argivos acabrunhados prestares auxílio. Mas agora de imediato ele oferece muitos presentes, e promete ainda outros para o futuro, e mandou homens que te suplicassem, escolhendo os melhores do exército aqueu, eles que a ti próprio são os mais amados dos argivos. Não despreze seus discursos, nem seus passos, que antes te encolerizasses não era censurável. Deste modo ouvimos falar da fama dos homens heróicos. De antanho, quando a algum sobrevinha a cólera furiosa, eram permeáveis a presentes e deixavam-se inflectir pelas palavras. Eu próprio me recordo deste feito de há muito, recente não é. De forma alguma, como foi, a vós, todos amigos, o narrarei. Combatiam os curetes e os etólios tenazes em combate.
em torno da cidade de Cálidon, e entre eles se chacinavam. Os etólios, por seu lado, defendiam a agradável Cálidon. Mas os curetes tentavam arrasá-la na labutação da refrega, pois um flagelo entre eles lançara a Ártemis do trono dourado, encolerizada porque Eneu não lhe oferecerá as primícias de seu pomar abundante, embora os outros deuses participassem da hecatombe. Só a filha do grande Zeus ele não ofereceu, ou porque se esqueceu, ou porque não se apercebeu, é que no espírito estava grandemente iludido. Mas a arqueira, filha de Zeus, encolerizada, enviou-lhe um temível javali selvagem de brancas presas, que a seu modo causou muitos males no pomar de Eneu. Muitas altas árvores arrancou e atirou ao chão, com as próprias raízes e com as próprias flores da maçã. Porém Meleagro, filho de Eneu, matou o javali, depois que reunirá de muitas cidades homens caçadores e cães, pois não por poucos homens seria domado o javali. Tal era o seu tamanho, e a muitos atirou para a pira funerária. Mas a deusa levantou em torno dele alta grita e alarido, em torno da cabeça e da pele hirsuta do javali, entre os curetes e os magnânimos etólios. Ora, enquanto combatia Meleagro, dileto de Ares, tudo corria mal aos curetes, nem podiam estar fora das muralhas, numerosos embora fossem. Mas quando de Meleagro se apoderou a ira, que faz com que nos peitos dos outros inche o espírito, sensatos embora sejam, foi então que, irado no coração contra a mãe amada, Altaia, ele se deitou junto da esposa legítima, a bela Cleópatra, filha de Marpessa dos belos tornozelos, filha de Eveno, e de Idas, que era o mais forte dos homens que então habitavam a terra, ele que tomara o arco para enfrentar o soberano Febo Apolo, por causa da donzela de belos tornozelos. Ela a quem no palácio o pai e a mãe veneranda chamavam pelo nome de Alcione, porque a própria mãe, num desgosto como o do Alcione muito sofrido, a lamentava, porque lhe arrebatara a filha Febo Apolo, que atua de longe. Junto dela se deitou Meleagro em ira amarga, furioso devido às imprecações da mãe, que rezava aos deuses, em grande sofrimento por causa do assassínio do irmão, e com as mãos muito batia na terra que tudo alimenta, chamando por Hades e pela temível Perséfone, enquanto estava ajoelhada com o peito umedecido de lágrimas, para que eles dessem a morte a seu filho. E a Erínia, que na escuridão caminha, ouviu a do Érebo, ela cujo coração não tem suavidade. Depressa em torno dos portões retumbava o estrondo das muralhas a serem alvejadas. A Meleagro suplicavam os anciãos dos etólios e enviaram-lhe os melhores sacerdotes dos deuses, para que saísse e o socorresse, prometendo-lhe ingente oferenda, lá onde se estendia a mais fértil planície da agradável Cálidon. Foi aí que lhe pediram que escolhesse um lindíssimo terreno, de 50 geiras, metade dele plantado de vinhas, a outra de terra arável, para que da planície fosse destacado. Muitas súplicas lhe dirigiu o velho cavaleiro Eneu, tendo pesado a soleira de seus altos aposentos. Agitando as portas bem ajustadas, ajoelhou-se perante o filho. Muitas súplicas lhe dirigiram as irmãs e a excelsa mãe, mas ele recusava com mais afinco. Muitos suplicaram os companheiros que lhe eram mais fiéis e mais queridos, mas nem assim conseguiram persuadir o coração no seu peito, até que o tálamo estava a ser arrombado e os curetes trepavam pelas muralhas e lançavam fogo à grande cidadela. Foi então que a esposa de bela cintura de Meleagro lhe dirigiu súplicas, chorosa, e enumerou-lhe todos os males que sobrevêm àqueles cuja cidade é tomada. Chacinam os homens, o fogo destrói a cidade, e estranhos levam as crianças e as mulheres de cintura firme. Moveu-se-lhe o espírito ao ouvir falar destes atos malévolos. Pôs-se a caminho e sobre o corpo vestiu suas armas resplandecentes. Assim afastou dos etólios o dia da desgraça, cedendo a seu ânimo, mas a ele jamais pagaram os dons, muitos e preciosos. Mesmo assim ele afastou o mal. Quanto a ti, não me remoas tais coisas no espírito, ó amigo, e que a divindade por aí não te deixe enveredar. Mais difícil seria salvar as naus em chamas. Vem antes ao encontro das oferendas, e como se fosses um deus te honrarão os aqueus. Mas se sem oferendas entrares na batalha aniquiladora de homens, não serás tão honrado, ainda que nos protejas da guerra. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Fênix, paizinho ancião, criado por Zeus. Não preciso desta honra para nada. Penso ter sido honrado por intenção de Zeus, a qual possuirei junto às naus recurvas, enquanto houver sopro no meu peito e rapidez nos meus joelhos. Agora dir-te-ei outra coisa e tu guarda-a no coração. Não me confundas o ânimo com lágrimas e prantos, favorecendo assim o herói Atrida. Não tens obrigação de o estimares, não venhas por mim, que te amo, a ser odiado. Belo seria para mim que prejudicasses quem me prejudica.
Ser rei como eu e participa de metade da minha honra. Estes farão de mensageiros, mas fica tu aqui deitado, num leito macio. Assim que surgir a aurora deliberaremos. Se havemos de regressar à nossa terra ou aqui havemos de ficar. Assim falou, e em silêncio indicou a Patroclo com o sobrolho, que estendesse para Fênix uma cama bem grossa, para que, rapidamente se pensasse em partir da tenda. Entre eles então, falou Ájax, filho de Telamon, semelhante aos deuses, filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Pardemas. Não me parece que se cumpra a finalidade do discurso, por termos feito este caminho, e cabe-nos agora rapidamente relatar o assunto aos Dânaos, desfavorável embora seja. Eles que neste momento estão sentados à espera. Mas Aquiles colocou no peito um coração magnânimo e selvagem. Homem duro, que nada liga à amizade dos companheiros, amizade com que o honramos nas naus acima dos outros. Impiedoso, pois a quem aceite recompensa pelo assassino, do irmão, a quem aceite também pelo filho morto. E o assassino permanece na sua terra, tendo pagado grande preço. E o coração e ânimo orgulhoso do parente é refreado pelo fato de ter recebido a recompensa. A ti, porém, um coração maligno e inflexível puseram os deuses no peito, por causa de uma só donzela. E nós oferecemos-te agora 7, das melhores, e muitas outras coisas além delas. Assuma antes animo, complacente e respeita a tua morada, pois como teus hóspedes. Aqui viemos da turba dos Dânaos e quereríamos acima de todos ser por ti estimados e amados, de quantos aqueus existem. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Ájax criado por Zeus, filho de Telamon, condutor das hostes. Tudo o que dizes está em conformidade com o meu sentir. Mas o meu coração incha de raiva quando me recordo daquelas coisas, de como no meio dos argivos me rebaixou o Atrida, como se eu fosse algum refugiado desrespeitado. Mas ide então vós e declarai a minha mensagem. Antes não pensarei na guerra sangrenta. Antes que o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, chegue às tendas e às naus dos mirmidões enquanto chacina os argivos e com o fogo já chamuscou as naus. Mas penso que na minha tenda e na minha escura nau, Heitor seja retido, por mais ávido que esteja de combater. Assim falou. Cada um deles pegou numa taça de asa dupla. E, vertida a libação, voltaram às naus, com Ulisses à frente. Porém Patroclo ordenou aos companheiros e às servas que depressa estendessem para Fênix uma cama bem grossa. Elas obedeceram e estenderam a cama, tal como ordenara. Velos e uma manta e finos lençóis de linho. Aí se deitou o ancião, à espera da aurora divina. Mas Aquiles foi deitar-se no recesso interior da tenda bem construída. Ao seu lado dormiu uma mulher, que ele trouxera de Lesbos, filha de Forbante, Diomeda de lindo rosto. E Patroclo deitou-se do lado oposto, junto dele dormia Ífis de bela cintura, que lhe dera o divino Aquiles, quando tomou a íngreme Esquiro, cidade de Enieu. Quanto aos outros, quando chegaram à tenda do Atrida, com taças douradas os brindaram os filhos dos aqueus, tendo se levantado de um lado e do outro. Interrogaram-nos. E o primeiro a perguntar foi Agamenon, soberano dos homens. Diz-me então, ó louvado Ulisses, grande glória dos aqueus, se ele está disposto a afastar das naus o fogo devorador, ou se recusou e retém ainda a cólera no seu magnânimo coração. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses. Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens. Na verdade ele não quer estancar a ira, mas está cheio de cólera ainda maior e nem quer saber de ti nem dos teus presentes. Disse que tu próprio deverias aconselhar-te junto dos argivos, sobre como poderias salvar as naus e a hoste dos aqueus. Pela sua parte ameaça zarpar ao nascer da aurora, lançando ao mar as naus recurvas e bem construídas. Afirmou que aconselharia aos outros que para casa navegassem de novo, uma vez que já não atingiremos o objetivo de saquear a Ingremeilion. Na verdade Zeus que vê ao longe, estende sobre ela a sua mão e as suas gentes enchem-se de coragem. Assim falou. Também estes te dirão estas coisas, eles que me seguiram, Ájax e os 2 arautos, ambos prudentes. Porém Fênix, o ancião, ficou lá deitado, como Aquiles ordenou, para que amanhã seguisse nas naus para a pátria amada, no caso de ele assim querer, pois à força ele não o levaria. Assim falou, e todos os outros ficaram em silêncio, admirados com o seu discurso, pois com veemência se exprimira. Muito tempo calados sofreram os filhos dos aqueus, mas por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens. Provera que nunca tivesses dirigido súplicas ao irrepreensível Pelida, oferecendo presentes incontáveis. Orgulhoso é ele de si, e agora o fizeste muito mais orgulhoso ainda.
Mas agora o deixemos, que parta ou que fique. Novamente combaterá, quando o coração no peito o mandar e uma divindade o incitar. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Por agora ide todos descansar, tendo satisfeito o coração com comida e bebida, pois aí reside força e coragem. Porém quando surgir a bela aurora de róseos dedos, rapidamente deverás dispor à frente das naus o povo e os carros de cavalos, incita-os e combate tu próprio entre os dianteiros. Assim falou, e todos os reis assentiram, maravilhados com as palavras de Diomedes, domador de cavalos. Verteram libações e foi cada um para a sua tenda, e lá se deitaram e acolheram o dom do sono. Canto 10. Os outros comandantes dos aqueus dormiram junto das naus durante toda a noite, tomados pelo sono suave. Mas ao atrida Agamenon, pastor do povo, o doce sono não tomava, pois estava dilacerado por muitas coisas na mente. Tal como quando relampeja o esposo de Hera de belos cabelos, provocando muita chuva sobrenatural ou granizo, ou nevões, quando os flocos de neve salpicam os campos, ou algures a grande embocadura da guerra penetrante. Assim cerradamente gemeu Agamenon no seu peito, do fundo do coração, e o espírito tremeu dentro dele. Cada vez que olhava para a planície troiana, espantava-se com os muitos fogos que ardiam em torno de Ilion, e com o som de flautas e gaitas e com as vozes dos homens. Porém quando olhava para as naus e hostes dos aqueus, muitos cabelos arrancou pelas próprias raízes, orando a Zeus sublime, com grandes gemidos no seu nobre coração. No espírito lhe surgiu então a melhor deliberação: dirigir-se em primeiro lugar a Nestor, filho de Neleu, na esperança de que congeminasse alguma irrepreensível artimanha, que de todos os danos afugentasse a desgraça. Levantou-se e vestiu em torno do peito uma túnica, e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Em seguida envergou a fúlvida pele de um leão, grande e arruivado, que lhe chegava aos pés. Pegou na lança. Do mesmo modo a Menelau tomava o tremor, pois também sobre suas pálpebras o sono não assentara, não fossem sofrer os argivos, que por sua causa sobre vastas extensões de água tinham vindo para Troia, intentando a guerra audaz. Com uma pele de leopardo cobriu primeiro os largos ombros, pele mosquiada, depois levantou e pôs na cabeça um elmo de bronze e com mão firme pegou na lança. Pôs-se a caminho para acordar seu irmão, que com grandeza rege a todos os aqueus e pelo povo era honrado como um deus. Encontrou-o a pôr aos ombros a bela armadura, junto da polpa da nau, e bem-vinda foi para ele a sua chegada. O primeiro a falar foi Menelau, excelente em auxílio. Por que motivo, meu irmão, assim te armas? Será que irá se infiltrar algum dos camaradas a infiltrar-se como espião entre os troianos? No entanto, tenho grande receio que nenhum aceite a incumbência de como espião se infiltrar sozinho entre homens inimigos, durante a noite ambrosial. Teria de ter esse homem um ânimo audaz. Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamenon: Tu e eu, ó Menelau criado por Zeus, temos necessidade de um útil conselho, que protegerá e salvará os argivos e suas naus, visto que a mente de Zeus tergiversou. Aos sacrifícios de Heitor no seu espírito deu preferência, pois nunca eu vi, nem ouvi pelo relato de outrem, que um só homem num dia meditasse tamanhas desgraças, como as que Heitor, dileto de Zeus, infligiu aos filhos dos aqueus. Sozinho, ele que nem é filho amado de deusa ou de Deus. Feitos praticou ele que, segundo afirmou, afligirão os argivos por muito tempo, pois tais são os males que cismou para os aqueus. Mas agora vai tu chamar Ájax e Idomeneu, correndo depressa, ao longo das naus. Pela minha parte irei ter com o divino Nestor, e incitá-lo-ei a levantar-se, na esperança de que queira dirigir-se ao cenáculo sagrado dos sentinelas para lhes dar ordens. A Nestor em especial eles obedeceriam, pois seu filho é capitão dos sentinelas, assim como o companheiro de Idomeneu, Meríones. A eles principalmente confiamos esta incumbência. A ele deu resposta Menelau, excelente em auxílio: com que intenção me comandas e ordenas? Deverei ficar com eles, aguardando que tu chegues, ou deverei correr de novo para cá, depois de ter dado a tua ordem? Respondendo-lhe assim falou Agamenon, soberano dos homens: Fica lá, para que não nos desencontremos um do outro no caminho, pois muitos são os trilhos pelo acampamento. Levanta a voz por onde quer que vás e esforça-te por despertá-los, chamando por cada homem pela linhagem e pelo nome paterno, honrando todos eles. Não penses em te engrandecer com orgulho, mas lancemo-nos nós próprios à obra. Deste modo nos deu Zeus à nascença uma infelicidade pesada e profunda. Assim dizendo, mandou seguir o irmão, bem instruído. E ele, por seu lado, partiu em demanda de Nestor, pastor do povo.
Encontrou-o na tenda, junto da nau escura, na cama macia. Junto dele estavam as armas trabalhadas, o escudo e 2 lanças e o elmo coruscante. Ao pé estava o cinturão reluzente, que o ancião costumava pôr à cintura, quando se armava para a guerra aniquiladora de homens, conduzindo o seu povo, já que ainda não cedera a triste velhice. Apoiando-se no ombro, levantou a cabeça, e assim falou ao Atrida, questionando-o com palavras: Quem és tu que assim caminha só pelas naus e pela hoste? No negrume da noite, quando os outros mortais dormem, vens à procura de uma das mulas, ou de um companheiro. Fala, e não te aproximes em silêncio. De que tens necessidade? A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens: Ó Nestor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus, reconhecerás o Atrida Agamenon, a quem sobre todos os outros Zeus assolou com trabalhos continuamente, enquanto houver sopro no meu peito e rapidez nos meus joelhos. Vagueio assim, porque sobre os meus olhos o sono deleitoso não assenta, mas preocupam-me a guerra e as desgraças dos aqueus. Terrivelmente receio pelos Dânaos, nem sinto sequer coração firme, mas sou atirado em todas as direções, e o coração salta-me para fora do peito e tremem meus membros gloriosos. Mas se algo quisesses fazer, visto que também a ti o sono não vem, dirijamo-nos para junto dos sentinelas, para que os observemos. Não se dê o caso de, moídos pelo cansaço e pelo sono, terem adormecido e de todo terem descurado a vigilância. É que homens inimigos estão postados aqui perto. E não sabemos se acaso não estarão dispostos a combater durante a noite. A ele respondeu em seguida Nestor de Gerênia, o cavaleiro: Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens. De certo para Heitor não fará Zeus, o conselheiro, cumprir todos os pensamentos, como ele agora espera. Penso, antes, que ele sofrerá desgraças piores que as nossas, no caso de Aquiles desviar o seu coração da cólera ressentida. Seguir-te-ei de bom grado. Despertemos também outros, tanto o Tidida, famigerado pela lança, como Ulisses, e o célere Ájax e Meges, o valente filho de Fileu. Mas que além destes alguém vá também chamar Ájax, semelhante aos deuses, e o soberano Idomeneu. Pois as naus dele são as mais afastadas, perto não estão. Mas por muito que o estime e o respeite, repreenderei. Menelau, mesmo que me leves a mal, e não disfarçarei. Por ele estar dormindo, recaindo sobre ti este trabalho. Agora deveria ele ter se esforçado a chamar todos os nobres, pois sobreveio uma necessidade que já não se pode aguentar. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens: O Anfial, noutra altura te invitarei a repreendê-lo, já que a miúde não liga as coisas e não quer esforçar-se, porém sem ceder à preguiça nem à irresponsabilidade, mas porque põe os olhos em mim e aguarda a minha liderança. Mas desta vez acordou e levantou-se antes de mim, e eu próprio o mandei ir chamar aqueles que referiste. Ponhamo-nos a caminho. Encontrá-los-emos à frente dos portões, com os sentinelas, pois foi lá que ordenei que se reunissem. A ele respondeu em seguida Nestor de Gerênia, o cavaleiro: Desta maneira nenhum dos argivos o repreenderá ou lhe desobedecerá, quando ele incitar outro ou der ordens. Assim falando, vestiu sobre o peito a túnica, e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. E segurou também em volta uma túnica purpúrea, ampla e de dobra dupla, sobre a qual o pelo era espesso. Pegou numa forte lança, aguçada com o bronze afiado, e caminhou ao longo das naus dos aqueus vestidos de bronze. Primeiro foi Ulisses, igual de Zeus no conselho, que Nestor de Gerênia, o cavaleiro, acordou do sono. Com a sua voz, logo o chamamento lhe fez ressoar a mente. Saindo da tenda, assim lhes dirigiu a palavra: Por que vagueais sós pelas naus e pela hoste, na noite ambrosial? Precisados de que aqui viestes? A ele respondeu em seguida Nestor de Gerênia, o cavaleiro: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Não te zangues, pois tal é a desgraça que sobreveio aos aqueus. Mas segue-nos, para que acordemos outro, a quem incumba deliberações sobre se devemos fugir ou combater. Assim falou. Na tenda entrou Ulisses de mil ardis, e nos ombros pôs um escudo trabalhado. Foi com eles. Chegaram junto do Tidida Diomedes. Encontraram-no fora da tenda com as armas. À sua volta dormiam os companheiros, com os escudos sob as cabeças, mas as lanças estavam espetadas, em riste, no chão, e de longe reluzia o bronze como o relâmpago de Zeus Pai. O herói dormia. Debaixo dele estava estendida a pele de um boi campestre, e sob a sua cabeça estava esticado um tapete brilhante. Postando-se junto dele, Nestor de Gerênia, o cavaleiro, acordou-o. Com um movimento do seu pé, incitou-o e repreendeu-o cara a cara. Levanta-te, ó filho de Tideu.
Por que dormes toda a noite? Não sabes tu que os troianos na zona alta da planície estão acampados junto às naus, e que exíguo espaço os detém? Assim falou, e Diomedes acordou muito depressa do sono. E falando-lhe proferiu palavras aladas. Eixreihou, o Antiol. E do esforço nunca desistes. Não há outros mais novos, filhos dos aqueus, que depois pudessem ir acordar cada um dos reis, andando por todo lado? Mas tu, o conacento Ancio, és intratável. Respondendo-lhe assim falou Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Tudo o que disseste, ó amigo, foi na medida certa. Tenho filhos irrepreensíveis e hostes numerosas. Destes qualquer um se poria a caminho para chamar os outros. Mas grande é a necessidade que sobreveio aos aqueus. Pois agora para todos se coloca no fio da navalha. Ou a destruição funesta para os aqueus ou a sobrevivência. Mas agora vai acordar o célere Ájax e o filho de Fileu. Já que tu és mais novo, caso de mim tenhas pena. Assim falou, e Diomedes pôs aos ombros a pele de um leão, grande e arruivado, que lhe chegava aos pés. Pegou na lança. E o herói pôs-se a caminho, para acordar e trazer os outros. Depois que se imiscuíram no meio dos sentinelas reunidos, não encontraram os comandantes dos sentinelas dormindo. Mas todos estavam sentados com as suas armas, acordados. Tal como no redil os cães estão de guarda em volta das ovelhas, tendo ouvido a fera destemida, que através da floresta vem dos montes, e se levanta em torno dela um grande alarido de homens e de cães, e assim para eles o sono desapareceu. Assim de suas pálpebras desaparecera o sono deleitoso, mantendo vigília na noite ruim. Pois constantemente se viravam para a planície, à espera do avanço dos troianos. Ao vê-lo se alegrou o ancião, encorajando-os com o discurso. E falando-lhes proferiu palavras aladas. Desta maneira, queridos filhos, mantende a vigília, que de ninguém o sono se apodere, para não proporcionarmos alegria aos inimigos. Assim dizendo, depressa atravessou a vala. Com ele seguiram os reis dos argivos, quantos foram convocados para o concílio. E com eles foram Meríones e o belo filho de Nestor. Eles próprios os chamaram, para que participassem do concílio. Atravessaram a vala escavada e sentaram-se em local puro, onde o chão estava livre dos cadáveres dos que tombaram, lá onde o temível Heitor desistira de matar aqueus, quando a noite em derredor o ocultara. Aí se sentaram e dirigiram palavras uns aos outros. Entre eles o primeiro a falar foi Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Amigos, será que não há nenhum homem que confie em seu espírito audacioso para entre os magnânimos troianos se infiltrar? Poderia acaso tomar algum dos inimigos que ficou para trás, ou ouvir algum rumor entre os troianos? Que conselhos trocam entre si, se hão de ficar onde estão, afastados das naus, ou se hão de regressar à cidade, uma vez que já deixaram os aqueus na mó de baixo? Tudo isso ele poderia saber e de novo regressar para nós. Encliam. Grande seria sob o céu o seu renome entre todos os homens, e sua seria uma dádiva honrosa. Pois todos quantos detêm o poder sobre as naus, destes cada um lhe daria uma ovelha negra a amamentar. O seu cordeiro, prenda não há que com esta se assemelhe, e para sempre ele estará presente nos banquetes e festins. Assim falou, e todos eles permaneceram em silêncio. Então entre eles falou Diomedes, excelente em auxílio. Nestor, o meu coração e o meu espírito orgulhoso incitam-me a entrar no acampamento aqui perto dos inimigos, os troianos. Porém se outro homem comigo viesse, maior seria o apoio e também maior a audácia. Quando dois se põem a caminho, um discerne antes do outro o que é mais proveitoso, ao passo que quando é só um a discernir, curto é o pensamento e tênue a astúcia. Assim falou, e muitos quiseram seguir com Diomedes. Quiseram ambos os ajantes, seguidores de Ares. Quis Meríones, e muito quis o filho de Nestor. Quis o Atrida, Menelau famoso pela lança. Quis o paciente Ulisses meter-se entre a turba dos troianos, pois sempre audaz era o espírito na sua mente. Entre eles falou então Agamenon, soberano dos homens. Tidida Diomedes, que encantas o meu coração. Escolherás pois o companheiro que tu quiseres, o melhor dos que apareceram, visto que muitos estão dispostos. Não deixes para trás o melhor homem, por pudor no teu espírito, levando contigo um pior, por cederes ao pudor, olhando só para a linhagem, mesmo que seja detentor de maior realeza. Assim falou, receoso por causa do loiro Menelau. Mas de novo entre eles falou Diomedes, excelente em auxílio. Se me ordenais que eu escolha o companheiro, como me esqueceria eu do divino Ulisses, cujo coração e espírito orgulhoso o exaltam em todos os esforços e estima o Palas Atena? Se ele me seguisse, até do fogo ardente regressaríamos, pois superior é ele no entendimento.
A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses. Tidida, não me louves nem repreendas em demasia. Dizes coisas entre os argivos que eles já sabem. Mas vamos, pois a noite se esvai e a aurora se aproxima. Os astros já avançaram e já passaram mais de 2/3 da noite, só nos resta agora a terceira parte. Assim falando, envergaram suas armas terríveis. Ao Tidida deu Trasimedes, tenaz em combate, uma espada de 2 gumes, pois a sua ficará junto da nau, e um escudo. Na cabeça pôs um elmo de couro, taurino, sem corno e sem penacho, elmo a que se chama, acachapado, e que protege as cabeças de mancebos vigorosos. Meríones deu a Ulisses um arco e uma aljava, e uma espada, e pôs-lhe na cabeça um elmo feito de couro, retesado por dentro com muitas tiras de cabedal. Por fora, cerradas, estavam dispostas as brancas presas de um javali de reluzentes colmilhos, deste lado e daquele, com excelente perícia, e por dentro havia um forro de pano. Era um elmo que outrora de Eleute, a Amintor, filho de Órmeno, Autólico roubara, tendo forçado a entrada no robusto palácio. Deu-o depois a Anfidamante de Citera, para o levar a Escandeia. Anfidamante deu a Molo, como presente de hospitalidade. E ele deu a seu filho, Meríones, para ele usar. E agora fora posto para cobrir a cabeça de Ulisses. Depois que eles envergaram suas armas terríveis, puseram-se a caminho e lá deixaram todos os comandantes. Como portento Palas Atena lhes enviou do lado direito uma garça, perto do caminho, não a viram com os olhos. No negrume da noite, mas ouviram-na chamar. E Ulisses alegrou-se com a ave e assim rezou a Atena. Ouve-me, filha de Zeus detentor da égide, tu que sempre estás a meu lado em todos os trabalhos. Não te passo despercebido. Ao deslocar-me, estima-me agora especialmente, ó Atena, e concede-nos que com bom renome regressemos às naus, tendo praticado uma grande façanha que prejudique os troianos. Em segundo lugar rezou Diomedes, excelente em auxílio. Ouve-me também a mim, filha de Zeus, ó Tritona. Segue-me como quando com meu pai, o divino te deu. Seguiste para Tebas, quando ele foi mensageiro dos aqueus. Deixou os aqueus de bronzias túnicas junto ao Asopo. E dali levou uma palavra suave aos cádmios. Mas na viagem de regresso congeminou contigo façanhas terríveis, ó deusa divina, pois de bom grado estavas a seu lado. Do mesmo modo vem agora para o meu lado e me protege. E para ti sacrificarei uma vitela de ampla testa, indomada, que nenhum homem pôs sob o jugo. Sacrificá-la-ei com os chifres ornados de ouro. Assim rezaram, e ouviu-os Palas Atena. Depois de rezarem a filha do grande Zeus, puseram-se a caminho como 2 leões na noite escura, no meio da chacina e dos cadáveres, por entre as armas e o negro sangue. Por seu lado não permitiu Heitor que os orgulhosos troianos dormissem, mas reuniu todos os que eram mais nobres, todos os que eram regentes e comandantes dos troianos. E depois de os reunir congeminou uma válida deliberação. Quem estaria disposto a por mim praticar este ato? Mediante grande recompensa, o pagamento será certo. Darei um carro e 2 cavalos de arqueados pescoços, os que forem os melhores junto às naus velozes dos aqueus. A quem ousar, para si próprio ganhará a glória. Aproximar-se das rápidas naus, para se informar sobre se as naus velozes estão sendo guardadas como antes, ou se subjugados pelas nossas mãos os inimigos. Planejam entre si a fuga, sem vontade de vigiar. Durante a noite, moídos pelo tremendo cansaço. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Ora havia entre os troianos um certo Dólon, filho de Eumedes, o arauto divino, homem rico em ouro e rico em bronze, que de aspecto era feo, mas era rápido de paz. Era o único irmão entre 5 irmãs. Aos troianos e a Heitor disse estas palavras: Heitor, o meu coração e o meu espírito orgulhoso incitam-me a aproximar-me das rápidas naus para me informar. Mas agora levanta o cetro e jura-me que me darás os cavalos e o carro adornado de bronze, que transportam o irrepreensível Pelida. E para ti não serei espião inútil nem além do que esperas, pois irei direto até ao acampamento, até chegar à nau de Agamemnon, onde se calhar os comandantes deliberam sobre se devem fugir ou combater. Assim falou, e Heitor pegou no cetro com as mãos e jurou: Seja Zeus minha testemunha, esposo tonitruante de Hera, que nesses cavalos mais ninguém dos troianos montará, mas afirmo que serás tu a vangloriar-te com eles para sempre. Assim dizendo, jurou em vão, incitando embora o outro. Logo aos seus ombros pôs Dólon o arco recurvo, e envergou por cima a pele de um lobo cinzento. Na cabeça, pôs um gorro feito com pele de furão. Pegou num dardo afiado, e foi da hoste até as naus. No entanto, não haveria de regressar das naus, para trazer informação a Heitor.
depois que deixou a turba de cavalos e de homens. Com afinco seguiu seu caminho. Mas enquanto caminhava, apercebeu-se dele Ulisses, criado por Zeus, que disse a Diomedes: anda por aqui um homem, ó Diomedes, que vem do exército. Não sei se será um espião, que vem se meter no meio das naus, ou se será alguém que vem despojar um dos cadáveres dos mortos. Mas deixemos primeiro que ele passe um pouco à nossa frente, na planítia. Depois, lançando-nos a ele, tomá-lo-emos rapidamente. Se ele conseguir fugir-nos pela rapidez dos pés, pressiona-o constantemente da hoste em direção às naus, brandindo a tua lança, para que ele não fuja para a cidade. Assim dizendo, deitaram-se no meio dos cadáveres, fora do caminho. Mas Dólon correu à frente deles na sua estultícia, quando distava tanto quanto dista uma parelha de mulas, em terra arável, pois são superiores aos bois quando se trata de arrastar o arado articulado em terra funda. Correram atrás dele e ele estacou ao ouvir o barulho, pois esperava no coração que fossem amigos que vinham da parte dos troianos, porque Heitor decidirá retirar-se. Mas quando estavam à distância de um arremesso de lança, ou menos, percebeu que eram inimigos e flectiu os joelhos, depressa para fugir. E eles lançaram-se rápidos na perseguição, tal como quando dois galgos de afiados dentes, peritos na caça, perseguem uma corça ou lebre com persistência e sem tréguas, em terreno arborizado, e o animal, aos guinchos, corre em frente. Assim o Tidida e Ulisses, saqueador de cidades, impediram a Dólon o acesso ao exército e sem tréguas corriam atrás dele. Mas quando Dólon estava para se misturar no meio dos sentinelas, fugindo para as naus, foi então que Atena lançou força no Tidida, para que nenhum dos aqueus de bronzias túnicas se ufanasse de ter desferido o golpe. Chegando ele em segundo lugar, brandindo a lança, lhe gritou então o possante Diomedes: para onde estás, ou com a lança te acertarei, e não julgo que depois escapes da morte escarpada às minhas mãos. Assim falou e arremessou a lança, mas de propósito não acertou no homem. Por cima do ombro direito passou a ponta da lança, polida, fixando-se na terra. Por seu lado, Dólon estacou, aterrorizado, balbuciando e com os dentes a chocalhar na boca, pálido de medo. Arfantes, Ulisses e Diomedes apanharam-o, agarrando-o pelas mãos. Ele rompeu em lágrimas e disse: tomai-me vivo e eu próprio me resgatarei. Tenho em casa bronze e ouro e ferro muito custoso de trabalhar. Com estes tesouros meu pai vos pagaria incontável resgate, quando ouvir que estou vivo nas naus dos aqueus. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: anima-te e não deixes que a morte te entre no coração. Mas diz-me agora tu com verdade e sem rodeios, aonde assim caminha sozinho do exército para as naus, no negrume da noite, quando dormem os outros mortais? Ou será que vens despojar um dos cadáveres dos mortos? Foi Heitor que te mandou as côncavas naus para espionares cada coisa, ou vieste porque teu próprio coração te impeliu? Em seguida lhe respondeu Dólon, com o corpo a tremer: com muitas ilusões logrou Heitor levar-me para longe da razão. Ele que me prometeu os cavalos de casco não fendido, do altivo Pelida, assim como seu carro adornado de bronze. Mandou-me atravessar a rápida noite escura até chegar perto dos homens inimigos para me informar sobre se as naus velozes estão sendo guardadas como antes, ou se subjugados pelas nossas mãos os inimigos planejam entre si a fuga, sem vontade de vigiar. Durante a noite, moídos pelo tremendo cansaço. Sorrindo lhe respondeu então o astucioso Ulisses: na verdade o teu coração ansiava por grandes recompensas, os cavalos do fogoso Eácida. Mas difíceis são eles de ser dominados ou conduzidos por homens mortais, à exceção de Aquiles, a quem gerou uma mãe imortal. Mas diz-me agora tu com verdade e sem rodeios: ao aqui vires, onde deixaste Heitor, o pastor do povo? Onde estão suas bélicas armas, onde seus cavalos? Como estão dispostas as vigias e dormidas dos demais troianos? Que conselhos trocam entre si? Se hão de ficar onde estão, afastados das naus? Ou se hão de regressar à cidade, uma vez que já deixaram os aqueus na mó de baixo? Respondendo-lhe assim falou Dólon, filho de Eumedes: então dir-te-ei estas coisas com verdade e sem rodeios. Heitor com todos aqueles que são conselheiros deliberam junto ao túmulo do divino Ilo, longe da confusão. Quanto à vigilância de que falas, ó herói, nenhuma foi escolhida para vigiar e guardar o exército. Todos os que estão junto dos fogos por necessidade mantêm-se acordados e ordenam uns aos outros que vigiem, mas os aliados provindos de muitas terras dormam, pois deixam aos troianos a tarefa de vigiar, visto que eles não têm perto os seus filhos nem as mulheres. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: de que modo dormem eles? Misturados entre os troianos.
domadores de cavalos, ou à parte? Diz-me, para que eu saiba. Respondendo-lhe assim falou Dólon, filho de Eomedes. Então dir-te-ei estas coisas com verdade e sem rodeios. Para o lado do mar estão os cários, os pionios de arcos recurvos, e os léleges e os cálcones e os divinos pelasgos. Para as bandas de timbra ficaram os lícios e os mísios senhoris, frígios domadores de cavalos e meunios dos carros de combate. Mas por que sobre todas essas coisas me interrogais? Se quereis entrar no meio da turba dos troianos, afastados estão os trácios adventícios, últimos de todos. Entre eles está o rei Rezo, filho de Ioneu. Deles são os cavalos maiores e mais belos que alguma vez vi. São mais brancos que a neve e velozes como o vento. O carro está bem embutido com ouro e prata. E enormes armas de ouro, maravilha de se ver. Trouxe ele, armas que a homens mortais não fica bem envergar, mas tão somente aos deuses imortais. Mas levai-me agora para as naus velozes, ou aqui me deixai atado com corrente cruel, para que vos ponhais a caminho para testardes, se aquilo que vos disse está certo ou não. Fitando-o com sobrolho carregado disse o possante Diomedes: Por mim, ó Dólon, em teu coração não ponhas a fuga, ainda que tenhas anunciado coisas úteis ao caíres nas nossas mãos. Pois na verdade se nós te soltarmos e te deixarmos ir, noutra altura virás de novo às naus velozes dos aqueus, ou para espiares, ou então para combateres as claras. Por outro lado, se subjugado às minhas mãos morreres, nunca mais serás motivo de incômodo para os argivos. Falou, e Dólon estava prestes a tocar-lhe no queixo, com a mão firme para suplicar, mas no meio do pescoço. Com a espada lhe desferiu Diomedes um golpe e cortou os tendões. E a cabeça de Dólon proferia ainda sons ao bater na terra. Em seguida tiraram-lhe da cabeça o gorro feito de pele de furão, e a pele de lobo, assim como o arco recurvo e a lança comprida. Essas coisas ergueu Ulisses a Atena, deusa das pilhagens. Com a mão e rezando proferiu estas palavras: Regozija-te, ó deusa, com estes despojos. É primeiro a ti, de todos os deuses do Olimpo que invocamos. Manda-nos para junto dos cavalos e das dormidas dos trácios. Assim falou, e ergueu bem alto os despojos e deitou-os em cima de uma tamargueira. Por cima colocou um sinal visível, atando juncos e ramos frondosos da tamargueira, para não arriscarem não dar com um lugar na rápida noite escura. Avançaram por entre os cadáveres e o negro sangue, e rapidamente chegaram ao local onde estavam os homens trácios. Eles dormiam, moídos pelo cansaço tremendo, e em seu redor jaziam no chão as belas armas, bem ordenadas, em 3 filas. Junto de cada homem estava a parelha de cavalos. Rezo dormia no meio deles, e junto dele os céleres corcéis. Estavam presos pelas rédeas ao alto rebordo do carro de combate. Foi ele que Ulisses viu em primeiro lugar e indicou a Diomedes. Este, ó Diomedes, é o homem, e estes são os cavalos, de que nos falou Dólon, que nós matamos. Mas agora mostra força possante, não te compete estares inerte com tuas armas, mas desatrela os cavalos. Ou então mata tu os homens e eu tratarei dos cavalos. Assim falou, e no coração dele Atena de olhos esverdeados insuflou força. Matou a torto e a direito. Deles vinha hediondo gemido ao serem golpeados com a espada, e a terra ficou vermelha de sangue, tal como o leão se atira aos rebanhos sem pastor de cabras ou ovelhas, saltando para cima delas com intenção selvagem. Assim o filho de Tideu se lançou sobre os homens trácios, até matar 12 deles. Porém o astucioso Ulisses, aquele a quem o Tidida matara com a espada, a esse ele agarrava por trás pelos pés e arrastava para o lado, pensando no seu espírito, para que os cavalos de belas crinas passassem facilmente e não sentissem temor no coração, por pisarem cadáveres humanos, pois ainda não tinham esse hábito. Quando o filho de Tideu se acercou do rei Rezo, como o 13º lhe roubou a vida doce como mel, enquanto ele arfava, pois como sonho maligno se postara Diomedes, de noite junto à cabeça de Rezo, devido à astúcia de Atena. Entretanto os cavalos de casco não fendido desatrelara. O sofredor Ulisses e atara-os com as rédeas. Tirou-os da confusão, acicatando-os com o arco, visto que não lhe ocorrerá tirar, com as mãos do carro embutido um chicote reluzente. Silvou para assim dar sinal ao divino Diomedes. Mas Diomedes ficou pensando que coisa mais danada poderia ainda fazer, se levar o carro, onde estavam as armas adornadas, e puxá-lo pela vara ou então levantá-lo no ar, ou se tirar o sopro da vida ainda mais trácios. Enquanto ponderava em seu espírito, aproximou-se Atena. E, postando-se ali perto, assim falou ao divino Diomedes: Lembra-te do regresso, ó filho do magnânimo Tideu, para as côncavas naus, para que não corras em fuga.
de modo a que acaso outro deus não desperte os troianos. Assim disse, e ele reconheceu a voz da deusa que lhe falava. Rapidamente montou nos cavalos e Ulisses acicatou-os. Com o arco, cavalgaram em direção às naus velozes dos aqueus. Porém não foi cega a vigília de Apolo do arco de prata. Quando viu Atena prestando ajuda ao filho de Tideu, furioso contra ela se imiscuiu entre a turba dos troianos. E despertou o conselheiro dos Trácios, Hipocoonte, nobre parente de Reso. Este acordou do sono, quando viu o lugar vazio, onde antes estavam os céleres corcéis, e os homens arfantes no meio de hedionda chacina. Gemeu e chamou pelo nome seu companheiro amado. Da parte dos troianos surgiu bramido e confusão indizível. Ao reunirem-se todos juntos, olharam para os feitos terríveis, praticados pelos homens que tinham ido para as côncavas naus. Assim que eles chegaram ao sítio onde mataram o espião, de Heitor, refreou os céleres corcéis Ulisses, dileto de Zeus. O Tidida saltou para o chão e pôs os despojos sangrentos nas mãos de Ulisses e depois montou de novo. Chicoteou os cavalos, que não se recusaram a correr até as côncavas naus, pois era lá que lhes era agradável estar. Nestor foi o primeiro a ouvir o som e assim falou, dizendo: Amigos, regentes e comandantes dos argivos, deverei disfarçar ou dizer a verdade? Mas o coração impele-me a falar. Fere-me os ouvidos o barulho de céleres corcéis. Oxalá Ulisses e o possante Diomedes assim tenham conduzido de junto dos troianos cavalos de casco não fendido. Mas terrivelmente receio no meu espírito que os melhores dos argivos tenham sofrido algum mal devido à arremetida troiana. Não acabará ainda de falar, quando eles próprios chegaram. Saltaram para o chão e os outros o saudaram, com apertos de mão e palavras suaves. O primeiro a falar foi Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Diz-me agora, ó louvável Ulisses, grande glória dos aqueus, como vós tomastes esses cavalos? Foi por ter desentrado no meio da turba dos troianos? Ou um deus, que vos encontrou, a vós os deu? Maravilhosamente se assemelham aos raios do sol. De modo constante me misturo em combate com os troianos, e afirmo que nunca fico junto das naus, velho guerreiro embora seja. Mas nunca vi tais cavalos nem imaginei outros como eles. Penso que um deus vos terá encontrado para vós os dar. Ambos sois amados por Zeus que comanda as nuvens, e pela filha de Zeus detentor da égide, Atena de olhos esverdeados. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Ó Nestor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus. Facilmente o deus que assim quisesse daria cavalos melhores que estes, pois os deuses são de longe superiores. Estes cavalos, ó ancião, a que aludes, são trácios e adventícios. Seu amo matou o excelente Diomedes, e com ele 12 companheiros, todos nobres. E como 13º matamos um espião perto das naus, que para espiar o nosso acampamento enviará Heitor e os outros orgulhosos troianos. Assim falou, e conduziu os cavalos de casco não fendido através da vala, exultante, e com ele foram os outros aqueus, regozijando-se. Quando chegaram à tenda bem construída do Tidida, com belas correias ataram os cavalos. A hípica manjedoura, onde estavam os velozes cavalos. De Diomedes, mostrando ao trigo dolce como mel. E na popa da nau colocou Ulisses os despojos sangrentos de Dólon, até que oferecesse um sacrifício a Atena. Eles próprios entraram no mar para lavar das pernas, das coxas e do pescoço o suor abundante. Depois que a onda do mar lavara o suor abundante dos seus corpos e lhes refrescara o coração, foram tomar banho em banheiras polidas. Tendo ambos tomado banho e ungido com azeite, sentaram-se a jantar, e da taça repleta tiraram vinho doce como mel e ofereceram libações a Atena.